bem, vamos agora ao vídeo 3, a aula 3, a lição 3, teórica. Vamos conhecer hoje sobre o que todo mundo já sabe, as 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, depois do Si recomeça o ciclo Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e assim por diante. E vamos conhecer agora a respeito de tom, tom e semitom. O que é tom? O tom é uma unidade de medida da música. Assim como para medir a distância, a gente tem quilômetro, decâmetro, metro, hectômetro, centímetro. Para medir o litro, nós temos para medir os líquidos, nós temos o litro, né, o mililitro, assim. Para medir os sons, a gente vai ter tom e semitom, certo? Para medir a distância entre os sons, a gente tem tom e semitom. O tom, certo? Ele é a unidade de medida da música, como a gente está falando agora, e o semitom é a menor distância entre dois sons, ele é metade de um tom. O tom também ele é conhecido como uma altura. Eu posso ter Dó, Dó, Ré, Ré, outro tom, Mi, Mi, outro tom, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. São alturas diferentes, são tons diferentes também. Então eu posso chamar o tom como uma unidade de medida, que eu calculo a distância entre os sons, e também como a altura do som da música, para cantar uma música, um louvor, seja o que for. Dó, ou Ré, ou Mi, são tons, tonalidades, certo? Tá? A gente popular, a gente costuma falar também tonalidade, tom, tonalidade, certo? É dentro da região onde vai ser cantado, dentro da escala onde vai ser cantado. Mas como estamos falando apenas de tom e semitom, tá? Eu quero mostrar na prática, como a gente conhece as notas musicais Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, a gente vai ter então uma distância de um tom, né, que é formado por 2 semitons, de Dó para o Ré, de Dó para o Ré. De Ré para Mi tem um tom, Ré para Mi um tom. Agora de Mi para Fá são meio tom, é a menor distância entre dois sons. A gente tem aqui então a metade de um tom de Mi, Fá. Todo Mi, Fá é meio tom. De Fá para Sol é um tom, de Sol para Lá é um tom, de Lá para Si é um tom, e de Si para Dó é meio tom. Então vamos lembrar da letra I, ó. Mi, de Mi para Fá, meio tom. Outra letra I, Si, de Si para Dó, meio tom. O restante das notas vizinhas é um tom a distância. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então tem Dó, Ré, um tom, Ré, Mi, um tom, Mi, Fá, meio. Fá, Sol, um tom, Sol, Lá, um tom, Lá, Si, um tom, Si, Dó, meio. A letra I vai ser nosso atalho mental aqui para a gente conseguir aprender a decorar. Mi, Fá, Si, Dó. Repita comigo. De Mi para Fá, de Si para Dó, nós temos meio tom, que é a menor distância entre dois sons. Vamos ver agora como é que funciona na prática, certo? Aqui no piano, nós temos então de Dó para Ré um tom, que é composto por 2 semitons, ó, uma nota que está entre o Dó e o Ré, ó. Daqui esse meio tom. Então dessa nota para essa tem o meio tom, certo? Dessa nota para essa também tem o meio tom. Agora observe só, Dó, Ré, Ré para Mi também tem o meio tom entre eles, meio tom. Agora Mi, Fá não tem a tecla preta entre eles, já é meio tom, assim como Si, Dó, certo? Então isso vai ajudar. Vamos ver como é que ficaria no violão a distância de um tom e a distância de meio tom. No violão, por exemplo, a gente tem as casas, certo? Que são esses espaços divididos por esses trastes. Um tom a gente tem de uma casa, pula uma até a outra. E meio tom quando a gente tem de uma nota até a outra vizinha, de uma casa até a outra vizinha. Meio tom, um tom, certo? Né? Um tom e meio, ó, dessa para essa. 2 tons dessa para essa, certo? Então dá pra gente ter uma noção. Um tom, meio tom. Seja em que corda for, seja em que lugar eu estiver. Se eu estiver aqui, eu tenho um tom dessa para essa, meio tom dessa para essa, certo? Né? E 2 tons dessa para essa, ó. Um tom mais outro tom. 2 tons a distância. Então é isso. O violino, por exemplo, já é o meio tom do violino um pouco menor. É um instrumento fretless. O violino não possui trastes como possui o violão, o contrabaixo. É um instrumento fretless, o espelho não mostra. Então um tom normalmente é de um dedinho, o outro dedo já encostadinho, vizinho, pula um até o outro. Tem um tom no violino, por exemplo.
e meio tom de um dedinho até o outro, tá? Na medida que vai vindo para cá, vai ficando mais juntinho ainda. Mas só para ter uma noção, desse para esse meio tom, desse para esse um tom, certo? Desse para esse um tom e meio seria, certo? Né? Então, ó, meio tom, desse para esse, essa distância, dessa para essa um tom, certo? Dessa para essa um tom e meio, ó, certo? Meio, mais meio, mais meio, um tom e meio desse para esse, certo? Só para ter uma noção que toda vez que a gente tem dois dedinhos fechados assim, a gente tem meio tom aqui, a distância de uma nota para outra. Tá? E um tom quando a gente pula um espaço de um dedo, mais ou menos. Aqui já dá um tom, meio tom, um tom, certo? Muito bem. E agora vamos finalizar essa questão da aula 3, que é o conhecimento dos acordes. O que são acordes? Vamos conhecer agora o que são os acordes. Acordes são 3 ou mais notas tocadas ao mesmo tempo. Se for falar bonito, eu falaria que é o conjunto dos sons simultâneos, né? A gente pode falar assim que são notas tocadas juntas. Eu posso ter, a partir de 3 notas, tá? Quando eu tenho uma nota sozinha, eu não tenho um acorde, eu tenho apenas uma nota. Se eu tenho duas, eu tenho um dueto, eu tenho 2 notas. Agora, se eu tenho 3 notas tocadas ao mesmo tempo, ou mais que 3, né? Eu tenho um acorde, que são notas juntas. Isso também acontece no violão, tá? Eu posso estar tocando no violão uma nota sozinha, ó. Eu não tenho aqui um acorde. Eu posso tocar 2 juntas, ó. Né? Tá desafinado esse violão. Eu posso tocar 3 notas juntas, daí eu já tenho um acorde, certo? Né? Daí eu já tenho um acorde. Com 3 ou mais notas tocadas ao mesmo tempo, ó, no caso estou tocando todas juntas, um acorde, né? Então isso é acorde, notas juntas, que são tão necessários na harmonia. Então, acorde, notas juntas. E por último, para representar esses acordes, a gente usa uma linguagem chamada de cifra. A cifra nada mais é do que um sistema internacional que representa as notas musicais e os acordes através de letras, números e sinais. Especialmente as letras. Eu tenho as notas musicais Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E eu tenho as letras C, D, E, F, G, A, B. O Dó, letra C. Ré, letra D. O Mi, letra E. O F, que é o Fá. O G, Sol ou Sol, G. O A é o Lá. O B é o Si. Repetindo. Vamos lá. Dó, C. Ré, D. Mi, E. Fá, F. O Sol, G. O Lá, A. O Si, B. Parece confuso, parece que é muita coisa, mas é a mesma coisa que eu fosse ensinar para uma criança segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. São 7 dias na semana. Uma criança que nunca ouviu falar, ela ia achar muito difícil. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas daqui a pouco fica natural. A, B, C, D, F, G. Fica tranquilo. Assim como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. É só questão de acostumar, de começar e de querer, certo? Então assim a gente finaliza a nossa lição 3. Que Deus abençoe a todos.